irmãos. Que o Senhor Deus abençoe. Glória a Deus. O profeta nos fala, eu gostaria de falar um pouquinho, irmãos, sobre o nosso pai na fé, Abraão. E sobre uma mensagem que o profeta pregou chamada Crendo em Deus. Crendo em Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre a fé de Abraão e sobre os resultados que essa fé traz para nós. E Deus chamou Abraão. Quando Abraão já tinha uma certa idade, e Deus chamou Abraão dentre um povo, o povo caldeu, de Ur dos caldeus, para que ele fosse o pai das nações. E aí então Deus disse para Abraão: Abraão, sê perfeito e anda na minha presença, que eu vou te abençoar. E aí então Abraão saiu do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e foi e caminhou com Deus. E certo dia Deus voltou a Abraão e disse: Abraão, você tem sido perfeito, e eu vou te dar um filho. Mas ali tinha, irmãos, algo que poderia ser considerado como um elemento que complicaria, que atrapalharia para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão, que era a idade avançada. Mas Abraão não titubeou, ele não olhou para a sua idade avançada, ele creu que ele teria aquele filho. E disse o profeta que talvez as pessoas olhassem para Abraão. Abraão dizia que ia ter um filho, Sara dizia que ia ter um filho, e talvez as pessoas, quando Abraão virava as costas, eles riam de Abraão e faziam assim: ele está louco, ele perdeu a sua mente. Um velhinho desses ter um filho, onde é que vocês já viram na história? Mas veja, Abraão creu, contrário a todas as circunstâncias, contrário às provas científicas. A ciência podia dizer: é impossível que um homem velho como esse tenha um filho. Mesmo tendo vivido a vida toda com sua esposa, sua companheira, eles nunca haviam tido um filho. Mas ali estava ele com 90 anos, ou melhor, quase 100 anos, dizendo que ia ter um filho. Mas ele creu na palavra de Deus. Mas aqui diz o profeta nessa mensagem, ele diz: essa cena que nós lemos aqui era uma cena dramática. Uma cena dramática, irmãos. E nós podemos ver Isaac, um jovenzinho, ali sendo um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja se ele não era um tipo de Jesus, com a lenha sobre as suas costas, subindo um monte, sendo guiado pelo seu pai. Cerca de 1800 anos depois, essa cena se repetia. O filho único sendo guiado um monte com a madeira em suas costas, sendo guiado pelo seu pai. Aleluia. Mas era uma cena dramática. Mas nós vemos ali então Abraão velho. Deus disse para ele que ele havia andado diante de Deus. Mas aquilo, irmãos, cientificamente era uma loucura. Veja bem. Mas em quem Abraão ia crer nessas alturas? Em Deus que havia prometido, ou no médico que podia fazer todos os exames e dizer: Abraão, não tem jeito de você ter esse filho. Sara poderia se submeter a toda sorte de exames, irmãos, e a ciência testificaria que ela não poderia ter aquele filho. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite, que a ciência tenha dito que você não tem condição de alcançar a sua cura. Mas em quem você irá crer? No que o médico disse ou no que Deus disse?
Aleluia. O profeta nos fala nessa mensagem que ele foi chamado por um homem velho, certa vez, para orar pelo seu bebê. Um jovenzinho, uma criança, enfim, ele não diz a idade da criança. E ele foi chamado no hospital para orar por o filho daquele homem. E ele estava com difteria negra no seu coração. E o coraçãozinho ficando cada vez mais fraco e mais fraco. E o médico disse: a criança vai morrer. Mas aí então o irmão Branham foi até ali para orar no hospital. E disse que o médico não queria deixar o irmão Branham entrar de jeito nenhum. Porque aquilo era algo perigoso, que ele poderia contrair aquilo. E o médico disse: você tem filhos, irmão Branham, você não pode entrar ali. E aí então o irmão Branham disse: e se fosse um sacerdote católico aqui, doutor, para dar a última cerimônia para essa criança, antes dela morrer, você deixaria ele entrar? E o médico disse: isso é diferente, irmão Branham. Aquele homem não tem filhos, mas você tem filhos. O irmão Branham disse: porém, o que eu irei fazer é tão importante quanto a última cerimônia que a igreja pode fazer. Aí ele disse: sim, mas ele ungiria ele para a morte. Ele disse: porém, eu vou ungí-lo para a vida. Amém. Aleluia. Oh, irmãos, as promessas de Deus, quando ela vem através do canal da unção, ela te unge para a vida e não para a morte. Te unge para a vitória e não para a derrota. Oh, Deus te unge para vencer e não para ser um derrotado. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, na presença de Deus, nós não estamos reunidos para contar fracasso. Nós viemos aqui para testificar que Deus tem nos dado vitória. Oh, mas as lutas são grandes. Isso não tem nada a ver, irmãos. Ele vai nos guiando de vitória em vitória. Aleluia. Oh, irmãos, se você puder receber isso nessa noite, você vai ver o que Deus pode fazer aqui. E aí então o irmão Branham fala que ele entrou ali. E ele se ajoelhou ao lado da cama daquela criança. E ele disse: eu fiz uma pequena oração, uma simples oração. Deixa eu ler aqui para você. A oração que o profeta fez. Glória a Deus. Capte isso. Parágrafo 74, se eu não me engano. Glória a Deus. Nós não servimos a um Deus fraco. Ele é poderoso na batalha. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança, ela viverá. Amém. Aleluia. Aí então ele diz que ele se virou, saiu ali, e aquele pai começou apenas a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado. Oh, querida, isso não é maravilhoso? Obrigado, Senhor. E a mãe começou a rir e agradecer a Deus. E então uma enfermeira ali perto olhou para eles e disse: o Senhor entendeu mal o médico. O médico disse que a criança vai morrer. E aí então o pai disse: não, moça, eu não entendi errado o médico. Aí ela disse: Senhor, o senhor está vendo esse gráfico, esse eletro do coração, está vendo esse gráfico? Nunca na história da ciência alguém que chegou nesse estado aqui sobreviveu.
E então o pai, aquele pai, com a palavra ungida, irmãos, aquele pai olhou para a enfermeira e disse: moça, você foi treinada a olhar para este gráfico. Tudo que você conhece é olhar para esse gráfico. Porém, eu estou olhando para uma promessa divina nessa noite. Aleluia! E se você puder olhar para a promessa divina nessa noite, irmãos, Deus te dá a vitória nessa noite, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. O profeta nos fala, ele diz: se você pegar, irmãos, um punhadinho de trigo e colocar ele sobre a mesa, ele é apenas trigo. É apenas uma porçãozinha de trigo. Mas faz o seguinte: lança ele na terra. E você vai ver o que acontece. Aquele trigo caindo na terra, ele produzirá algo, irmãos. Se você diz, você olha para a palavra. Muitas vezes o profeta diz, as pessoas olham para a palavra e dizem: sim, eu creio na palavra. Eu creio que isso está correto. Eu aceito, eu simplesmente creio nisso, eu gosto disso. Ele disse, muitas vezes as pessoas são assim, elas são simpatizantes da palavra. Elas creem na palavra. Ele disse, é como um jovem, se ele estivesse procurando alguém para se casar. E aqui se encontra uma moça, que ele olha para ela e ela preenche perfeitamente todos os requisitos que ele considera que seria uma boa esposa. Porém, ela nunca será sua até que você a receba como esposa. E assim é com a palavra, irmãos. Às vezes nós tomamos a palavra e dizemos, sim, nós cremos nela, ela é boa, sim, mas você tem que receber ela em seu coração. Você tem que tomar ela para você, dizer, é minha. Eu creio nisso, eu aceito isso, eu recebo isso. Aleluia. Aí então é diferente, você se torna um com a palavra. E quando você se torna um com a palavra, o irmão Brana disse, você mesmo se torna a palavra ungida, irmãos. A palavra ungida de Deus caminhando sobre dois pés aqui nessa noite. Assentada nesses bancos, nós podemos ver a palavra ungida de Deus nessa noite. O que faz a palavra ungida? Ela produz os resultados, irmãos. Na mensagem, quem dizeis ser estes? O profeta nos fala isso. Ele diz, Moisés. Cada movimento de Moisés representava a Deus. Porque Moisés era a palavra ungida para aquele tempo. Cada movimento de Moisés, ele podia se abaixar, ajuntar um punhado de terra, jogar no ar, e ali surgiam moscas e pulgas. E o profeta disse, o que precisa para fazer isso? Deus. Precisa Deus para fazer isso. Porém, ele era a palavra ungida, irmãos. E quando nós recebemos, tomamos essa palavra para nós, aí então nós podemos nos tornar essa palavra ungida e produzir os resultados. Como Pedro e João na Porta Formosa. Pedro e João na Porta Formosa. Estavam ali, quando Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro. Disse o profeta, a moedinha de prata era o menor dos dinheiros. Vamos dizer, era como um centavo. Pedro não tinha um centavo no seu bolso, mas ele tinha algo maior, irmãos. Ele tinha um poder dentro dele. Ele era a palavra ungida naquela hora, naquela Porta Formosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Você está captando isso? Aleluia. No parágrafo 83 dessa mensagem. Louvado seja Deus. Eu creio que Deus já está aqui, irmãos. Eu sinto a presença dEle. Então isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, oh, se eu apenas pudesse fazer você ver isso, disse o profeta. Quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse.
ela fará exatamente, é Deus, tem que ser. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali, sim, isto é certo, eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim, ela estará adormecida, certo, ele não moverá. Mas até você ancorar aquilo e dizer, sim, Senhor, isto é para mim. Então algo vai acontecer, tem que acontecer, até aquilo é apenas uma palavra escrita, isto é certo, mas uma vez estando ancorada, até então é a palavra escrita, irmãos, mas quando ela fica ancorada ali, então você pode ver os resultados sendo produzidos. Agora Abraão, ele não olhou para o seu corpo. O problema, irmãos, o problema, sabe o que é? Muitas vezes, nós procuramos a resposta no lugar errado. Nós procuramos resposta, oramos, mas daí quando vamos obter a resposta, procuramos no lugar errado. Nós vamos no médico. Não estou falando contra a medicina, o profeta diz a medicina está bem. Deus deu os médicos para nós, para auxiliar a natureza. Mas nós vamos ali e procuramos a resposta no médico. Deus disse que eu estou curado, mas eu vou ver o que o médico está dizendo. Não, irmão, somente obtenha a sua cura, creia nisso. Não importa o que o médico disse. Agora Abraão, ele não olhou para o seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. Poderíamos seguir horas com isso, mas não queremos tomar muito tempo. Agora ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce. E aqui ele está saindo depois de recebê-lo, provavelmente apenas Abraão tinha provavelmente 120 anos, talvez, a esta altura. Uns 115, 20 anos, 120 anos de idade. O pequeno Isaac, provavelmente com 15, 18, e Deus disse agora, Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nações, e aqui agora a única semente que ele possuía, ele disse, leva-o lá em cima e o destrói. Que coisa! Verifique 2 vezes. Que coisa! Veio? Agora eu sei que você estava velho e você creu em mim. E eu lhe dei esse rapaz. E agora você tem uma ideia aqui agora. A promessa está cumprida, será cumprida porque você tem o rapaz. Mas agora quero que você o leve o garoto lá em cima e o mate. Bem, agora, e se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo. Eu aqui, talvez, com 120 anos, e eu recebi esse rapaz. E a pobre Sara mal consegue sair por aí, e ela está tão velha, e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. E aqui estou eu, um homem idoso, tenho de me apoiar num cajado e andando assim, quase não consigo andar, e estou tão velho, e o rapaz, um jovem aqui, e vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? Primeiro isto dilacerará o meu coração, e então como serei o pai das nações, e tu vais matá-lo? Se Abraão tivesse agido dessa maneira, se queixando para Deus, tentando fazer com que Deus tivesse dó dele, talvez. Não. Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Isso não significa que em seu coração não estivesse doendo. Certamente o coração daquele velho pai estava dolorido. Mas aquilo não atrapalhou a sua fé, irmãos. Irmãos, muitas vezes as horas são duras. Nós passamos por momentos doloridos na nossa caminhada.
de dificuldade, de dor, de sofrimento, de doença, de luta. Mas isso não pode atrapalhar a nossa fé, irmãos. Isso não pode ser um estorvo, uma pedra de tropeço. Continue crendo em Deus. O título da mensagem é Crendo em Deus. É algo que está acontecendo. Não apenas ele havia crido em Deus, mas ele estava crendo em Deus. É como Caleb. Caleb chegou ali, quando saiu do Egito era um jovem, quando chegou em Canaã era um velho. Ele olhou para Josué e disse: Josué, a mesma força que eu tinha lá atrás eu tenho agora, Josué. Se precisar de mim para a batalha, eu estou pronto, Josué. Oh, irmãos, o passar dos anos, a caminhada, muitas vezes isso não pode ser empecilho. Isso tem que ser um incentivo para nós. Continue crendo em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas Abraão não titubeou, disse: sim, Senhor. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Ele não sabia como. Não era seu dever questionar, ele obedeceu. Irmãos, não cabe a nós saber como Deus fará as coisas. Você diz: como Deus vai curar essa diabetes? O açúcar já está no sangue. Eu te pergunto, quem que foi que fez o sangue? Quem que foi que criou as veias do seu corpo? Quem foi que fez cada vaso sanguíneo do seu corpo, cada célula do seu corpo? Ele não fez doente, ele fez sã. Aleluia. Você diz: pressão alta é o meu problema nessa noite. Ele pode curar pressão alta. Ele não te fez com pressão alta, ele te fez um corpo são. Aleluia. Você diz: é uma inflamação que eu tenho nessa noite, irmão. Oh, ele cura as inflamações dos nervos, dos tendões. Ele te faz são nessa noite. É problema de coluna, ele te dá uma coluna nova nessa noite. Aleluia. Não sou eu que estou prometendo. Não é o político que vem bater na sua porta de 4 em 4 anos pedir o seu voto que está prometendo. É o Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. Tudo que ele precisa encontrar nessa noite aqui é um coração que crê nele, que crê em suas promessas. Aleluia. A senhora aqui pode dizer, o profeta falando agora, a senhora aqui pode dizer: como vou andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei. Talvez outra pessoa diria: bem, o médico me disse que eu não conseguiria viver, irmão Brana, eu vou morrer. Não é disso que estamos falando, esta é a coisa natural. Veja, se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isso do lado de fora é pecado. Veja, você sabia disso? Você sabe que o seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma até que ela morra e então nasça novamente de Deus. E então aquela alma não pode morrer. Mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora, isto é como uma corrente vindo do céu. Amém? Como o âmago do lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa, aquilo opera este corpo. Mas antes que esse corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus para formar você. Ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse: nunca conseguiremos mais do que ele. Vem, Paulo disse:
Quando faço bem, então o mal está perto de mim. Vejam, e há uma guerra constante, a carne contra o espírito. E aqui vai você olhando para a carne, o médico disse, eu creio. Veja quão pecaminoso, então você não pode servir a Deus. Está vendo? Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá seu espírito para confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando este foi restaurado, então o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente. Esse é uma parte de Deus, então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Um pouquinho mais aqui, eu já estou encerrando, irmãos. Eu vou finalizar, só mais um pouquinho. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo, porque ela teria gritado. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara. Porque ela duvidou, até mesmo riu quando ele disse, foi a fé de Abraão. Portanto, esta é a razão que diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo, a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, escute isso, Cristo nos deu autoridade com seu nome ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Nós ouvimos aqui esses dias o irmão Eliezer falando sobre autoridade. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu, oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus, ela realmente o fez. Após a morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. Veja, aí a oração. Fique firme. Amém. Louvado seja Deus. Fique firme. Creia na oração. Agora, Abraão, quando ele era velho, ele creu. E Deus lhe disse para ir, e ele obedeceu. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, eu simplesmente gosto demais disso, ouçam isso. Ele disse ao servo, ele disse, fique aqui, enquanto vamos além, e o rapaz e eu voltaremos. Oh, que coisa! Desculpem-me, às vezes minhas emoções escapam de mim. O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Agora, quando ele sabia de algum modo que ele voltaria. Aleluia! E aqui ele tinha uma faca afiada em seu cinto. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaque. E Isaque subiu a colina, guiado por Abraão. Um belo tipo, seu único filho, levando-o à colina, e o próprio altar no qual ele colocou o seu filho, ele o levou colina acima em suas costas, um tipo de Deus enviando o seu filho ao Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou o seu próprio filho. Ali o pequeno Isaque olhando por ali, e disse, Pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo. Mas disse, onde está o sacrifício? E ele disse, Deus proverá para si mesmo o sacrifício. Aleluia. Amarrou o pequeno filho único e colocou em cima do altar.
puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. Deus, tu o destes. E quando ele começou a baixar o cutelo, o anjo segurou a mão. Aleluia! E disse: Abraão, Abraão, para a tua mão. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto. Aleluia! Ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraão correu rapidamente e agarrou o carneiro e soltou o seu filho. E o substituto, vejam, e matou o carneiro. Então Deus falou com Abraão, disse a Abraão: sei agora que me amas, tu nunca escondeste nada de mim. Agora veja para o texto, vamos ler o versículo 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Vocês sabem quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo. Ofereceu em seu lugar, e chamou Abraão o nome do lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jeová Jiré significa: o Senhor proverá um sacrifício. Ele proveu um sacrifício, um substituto para nós, irmãos. Assim como Isaac, Cristo morreu em meu lugar, em seu lugar. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Aleluia! Por isso eu te convido nessa noite, creia em Deus. Vamos permanecer crendo nele. Depois de haver crido uma vez. Isso me faz lembrar de uma coisa, de uma escritura, que diz que quando aquele povo saiu do deserto, eles saíram debaixo da nuvem, da coluna de fogo, mas depois Deus destruiu aqueles que não creram. Por isso, continue crendo. Nós temos crido, uma vez tendo crido nele, permaneçamos crendo nele. Aleluia, e vamos caminhar dia a dia, em vitória, de vitória em vitória, de glória em glória, irmãos. E Deus irá triunfando em nossas vidas. Aleluia. Para encerrar, parágrafo 133. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, 132. Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou o seu Filho, ele enviou o Espírito Santo, ele fez tudo. E fez até mesmo um juramento por si mesmo, de que ele faria essas coisas. Agora, quando Deus desce abundantemente e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. E quanto mais você cultiva isso aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Exatamente como uma criança, quando ela é bem pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isso, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando esse Espírito aqui toma a natureza do nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu pai terrestre, de meu antepassado terrestre, aí então eu tomo a natureza de Deus. E aí então, irmãos, é a palavra ungida caminhando sobre a terra. É a palavra vivente caminhando sobre a terra. É Deus produzindo os resultados. Aleluia, é o poder de Deus fluindo entre nós. E aí então aquilo que você fala, Deus respalda aquilo. Porque aquilo vem por um canal de unção.
porque Deus é responsável por sua palavra. Deus é responsável por cumprir a sua palavra. Me faz lembrar daquele velho cego que havia recebido oração uma vez. Se eu não me engano, ele chegou na fila de oração com um rosário em suas mãos. E o irmão Branham disse: você não precisa disso. E aí então o irmão Branham orou por ele. E aí então o irmão Branham disse, ele percebeu que ele precisava de algo para segurar a sua fé. Então o irmão Branham disse, simplesmente creia e diga, pelas suas pisaduras eu estou curado. E aí diz que ele saiu dali testificando, pelas suas pisaduras eu estou curado. Pelas suas pisaduras eu estou curado. E ele ficava gritando lá atrás na reunião, pelas suas pisaduras eu estou curado. E assim foi por muitos dias. E então diz o profeta que ele foi certo dia no barbeiro, e estava sentado ali com aquele avental e o barbeiro fazendo a sua barba. Diz que o barbeiro olhou para as outras pessoas ali e pensou, vou caçoar um pouquinho dele. Disse, pois é, John, parece que você esteve naquela reunião esses dias e você recebeu oração. Sim, eu fui até ali, recebi oração daquele homem, daquele orador. E você está curado, John? Ele disse, sim, pelas suas pisaduras eu estou curado. E diz que naquele mesmo momento seus olhos se abriram. E ele saltou da cadeira do barbeiro e saiu correndo rua abaixo, glorificando a Deus com suas mãos levantadas, dizendo, aleluia, pelas suas pisaduras eu estou curado. Eu creio que seria uma boa coisa para nós falarmos nessa noite, irmãos. Pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós estamos curados, nós somos sarados. Pelas suas pisaduras, você quer dizer isso comigo? Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, irmãos. Muitos se aproximavam de Cristo quando Ele estava aqui na terra, naquele corpo físico. Muitos se aproximavam dEle, muitos tocavam nele. Mas houve um dia que Ele teve um toque diferente. Houve um toque diferente nas suas vestes. Virtude saiu dele. E a palavra de Deus nos diz que Ele é o sumo sacerdote. Hoje, nesse dia, nessa noite, nesse exato momento, a Bíblia nos diz que Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos das nossas enfermidades. Ele pode ser tocado nessa noite por um toque de fé. Você quer tocar nele com a sua fé nessa noite? Então fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e toque nele pela fé. Virtude irá sair dele. Enquanto nós oramos por esses pedidos de oração, o irmão José Milton pede oração em seu favor, em favor de sua filha Karina, e por seu filho Bruno, e pela irmã Ingrid. O irmão Rafael pede oração em favor da irmã Leidiane, que está de aniversário. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a irmã Leidiane. Irmão Milton, o Senhor não teria enviado esse pedido se o Senhor não cresce no poder da oração. Quantos mais precisam de algo nessa noite e creem que Deus é poderoso? Você que nos ouve, que nos acompanha nessa noite pela internet,
Se você precisa de algo de Deus nessa noite, não duvide, somente creia. Como diz o hino universal da noiva, somente crer. Tudo é possível. Não apenas algumas coisas são possíveis, mas tudo é possível. Somente crer. Amado Deus, poderoso Pai Celestial, temos ouvido o Teu profeta, Senhor, através dessa mensagem, Pai, nos incentivando a nossa fé nessa noite, nos fazendo, Senhor, crer que as promessas da Bíblia são para nós, Pai. Cada uma delas, e todas elas, Senhor, elas nos pertencem, porque nós cremos que somos filhos do Senhor, Pai. Ó Deus, nesta hora, Senhor, nós oramos ao Senhor, como disse o profeta, a arma mais poderosa, e nós usamos esta arma poderosa nessa noite, para romper com os poderes de Satanás, juntamente com esta igreja, Senhor, em oração, com a oração da fé, nós repreendemos e expulsamos a Satanás e a todas as enfermidades. Não queremos saber qual seja a enfermidade, mas nós mandamos sair agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia do corpo dessas pessoas, do corpo desses irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, Senhor. E nós daremos o testemunho, Pai, para a glória do Senhor, Pai. Também pedimos a bênção do Senhor sobre a irmã Leidiane, que está de aniversário. Acrescente as bênçãos sobre sua vida e sobre sua família, Pai. E abençoe cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Somente crer, irmãos. Você crê que você recebeu a vitória? Verdadeiramente você crê que recebeu a vitória? Amém. Vá regozijando, vá testificando. A vitória é nossa. Aleluia. Glória a Deus. Poderíamos cantar aquele hino, a vitória é nossa? Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.